A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo em que a vida humana ficou transformada num grande comércio, onde tudo se compra, onde tudo se paga. E diante dessa realidade, muitos perderam então o valor da gratuidade e da gratidão. A palavra que nós escutamos hoje nos leva a refletir sobre essa atitude tão bela e tão importante na nossa vida de cristãos, como povo de Deus. A primeira leitura que nós escutamos hoje, o profeta Eliseu cura um leproso chamado Naamã. Naamã, ele era um general sírio, e ele apresenta-se ao profeta para ser curado da lepra. E Eliseu, então, sem acolhê-lo, manda que ele fosse ao Rio Jordão, e lá ele se lavasse 7 vezes. O general ficou humilhado diante da atitude, de Eliseu, do profeta, do homem de Deus, e quer então voltar para a sua terra. Mas a comitiva, as pessoas que estavam ali com ele, insistiu que ele obedecesse. E então ele obedece, vai até o Rio Jordão, se banha 7 vezes, como o profeta Eliseu tinha dito, e ele fica então curado da sua lepra. Reconhecido então a cura, ele proclama a sua fé no Deus de Israel. E como sinal da sua gratidão, ele leva consigo, como nós escutamos aqui na palavra de Deus, um pouco de terra, a fim de ele cultuar então o Deus verdadeiro, esse Deus que tinha realizado a cura, a graça na sua vida, na sua própria terra. Então, a gratidão fez com que a sua vida se transformasse, e ele então mudasse, de adorar os vários deuses para adorar então o Deus verdadeiro, anunciado pelo profeta Eliseu. Então, a gratuidade, a gratidão faz com que ele faça então uma experiência também de fé na sua vida. No evangelho que nós escutamos hoje, Jesus está caminhando para Jerusalém. E ao caminhar para Jerusalém, ele se encontra então, como escutamos no evangelho, com 10 leprosos. Os leprosos, irmãos e irmãs, eles deviam morar fora da cidade, do povoado, longe do convívio humano, e para não se contaminarem, para não contaminar as pessoas. Então eles eram obrigados a morar fora do povoado, e quando eles entravam na cidade, em algum lugar que tinha pessoas, eles tinham que gritar impuros, para que as pessoas pudessem então se afastar, e eles pudessem então passar. Então de longe eles vão ao encontro de Jesus, de longe eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então se compadece daqueles 10 homens e manda eles se apresentarem então aos sacerdotes, que eram os responsáveis para comprovar a cura, e também tinha a missão de reintegrar as pessoas na vida da comunidade. Enquanto então eles vão se apresentar aos sacerdotes, no caminho, eles se veem então curados. E somente um, como escutamos na palavra do evangelho hoje, volta para agradecer. E este que volta era samaritano, era considerado estrangeiro, e era também desprezado então pelos judeus.
E Jesus então vai fazer um questionamento. Mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E então Jesus acrescenta essa bonita palavra também a este homem que foi curado da sua lepra. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Olha que bonito, irmãos. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé, irmãos e irmãs, ela nasce da esperança em Jesus, que cura e que concretiza na obediência à palavra de Jesus e que se manifesta então a sua gratidão. A lepra, ela representa o mal que atinge toda a humanidade, gerando exclusão, opressão, injustiça. O número 10, os 10 leprosos, número 10 significa a totalidade. Todos os que se sentem leprosos, Deus os acolhe, Deus os reintegra na família de Deus e também na vida da comunidade. Olha que bonita a atitude do leproso. O leproso curado volta glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, ele reconhece Jesus como libertador e também ele se coloca disposto a seguir Jesus. Ele agradece, ele acredita, por isso ele recebe mais do que os outros. Todos foram curados, os 10 foram curados, mas aquele que voltou recebeu mais. Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Levanta-te, a tua fé te salvou. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.